Olá pessoal, meu nome é Lívia Pelle Palumbo e eu tô aqui hoje para conversar mais um pouquinho com vocês sobre as questões de ética do exame da OAB. O tema de hoje vai ser acerca da publicidade da advocacia. A publicidade da advocacia é tema recorrente nas questões do exame de ordem. Ela está em pauta nos fóruns jurídicos e em discussões pelas seccionais das OABs e ela traz uma questão muito relevante e atual. Por quê? Porque a publicidade da advocacia, do exercício da advocacia, ela deve seguir alguns princípios, como da descrição, da moderação. A nossa divulgação do nosso exercício, do nosso trabalho, ela é bem restrita, muito restrita, principalmente quando comparada às demais atividades. Por quê? Porque a advocacia, ela já não pode ter caráter mercantil. O que isso significa? A advocacia, desde os primórdios, desde o direito romano, ela está prevista para solução de problemas, para apaziguar, para redução de desigualdades, em busca da paz, da justiça social, e ela não tem como consequência, como finalidade, prestação pecuniária. Lógico que o profissional que assim se dedica, estudou, trabalha, busca o melhor para o seu cliente, ele tem que ter uma contraprestação para esse trabalho, que são os honorários advocatícios, que nós vamos tratar em bloco próprio. Mas a nossa atividade, ela não tem caráter mercantil, daí a incompatibilidade e impedimento em relação a outras atividades. E isso não poderia ser diferente em relação às regras que trazem acerca da publicidade. A publicidade, ela está prevista em vários artigos do nosso Código de Ética, do artigo 28 até o artigo 34, que vão trazer os princípios da descrição, da moderação e da informação. Ou seja, pessoal, quando formos responder as questões de ética acerca de publicidade, nós devemos nos lembrar que o exercício da advocacia não tem caráter mercantil. E nisso nós temos restrições, grandes restrições para a divulgação dos nossos trabalhos. Vamos lá. O artigo 28 traz que o advogado pode anunciar os seus serviços profissionais individual ou coletivamente com, prestem atenção, discrição e moderação, para a finalidade exclusivamente, olhem aqui, informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Ou seja, a promoção do exercício da advocacia com outra atividade é proibida. Não podemos colocar na nossa plaquinha do nosso escritório de advocacia e outra função, e outra atividade. A plaquinha do nosso escritório, vocês vão passar no exame de ordem com aprovação total das questões de ética aqui comigo. Vamos fazer a inscrição respeitando os requisitos previstos que nós já estudamos para se inscreverem nos quadros definitivos da ordem. Vão pegar o número da ordem, a carteirinha e vão montar o próprio escritório. Esse escritório de vocês podem escolher o que quiserem, desde a cor da parede, da cor da cadeira, lógico, com uma certa moderação. Mas a plaquinha lá de fora vocês não têm muita liberdade. Aliás, vocês não têm nada de liberdade. Não pode conter na placa símbolos próprios da advocacia, não pode conter luminoso, não pode conter figuras, não pode conter nada chamativo, ou seja, o que pode constar na plaquinha? O nome e o número da OAB, do advogado. Isso está previsto no artigo 29. O anúncio deve mencionar o nome completo do advogado e o número da inscrição na OAB, podendo fazer referência a títulos ou qualificações profissionais, especialização técnico-científica e associações culturais e científicas, endereços, horário de expediente e meios de comunicação. Ou seja, aqui, pessoal, nós temos, então, que é permitido que conste, que na placa e no cartão do advogado constem informações acerca de títulos, especializações,
desde que vinculadas ao exercício da advocacia por instituições reconhecidas de forma séria. Na sequência, é vedada a sua veiculação por rádio e televisão. Nossa, mas eu vejo tantos advogados dando entrevistas nos jornais regionais, na televisão, em jornal impresso. Como que funciona isso? Pessoal, lembrem a função do advogado, prevista lá na Constituição, no nosso Código de Ética, os princípios da advocacia. O advogado, ele pode se apresentar, ele pode responder questões em rádio e em televisão, desde que com caráter meramente informativo. Por quê? Lembrem que o nosso artigo 28 traz que a nossa função ela tem caráter informativo, de modo que essa vedação não poderá, em momento algum, levar à promoção pessoal daquele profissional. Tão somente caráter informativo, a levar informação para a sociedade. Outra questãozinha importante aqui na parte final do nosso artigo, é vedada o uso de nome fantasia. Sim, pessoal, nós não temos caráter mercantil. As empresas, os outros setores da mercantilização podem utilizar o nome fantasia. Nós não podemos utilizar. Então, somente o nome do advogado, o número da inscrição no AB e alguns títulos e especializações reconhecidos. Na sequência, nós não podemos também mencionar cargo ou função pública já ocupada e que agora a pessoa está exercendo a advocacia, porque isso é uma forma de captação de clientela e isso é proibido pelos nossos regramentos de conduta de ética. Ainda, não podemos utilizar, seguindo o pensamento contrário ao da mercantilização, lembrando que a gente não pode ter caráter mercantil, não podemos utilizar logotipos, figuras, marcas, ilustrações. Nós não podemos também usar os símbolos privativos da OAB. Por quê? Porque são símbolos privativos da OAB, nós não podemos fazer uso deles. Nós podemos colocar um desenho de uma balança, alguma coisa, mas sempre lembrando de forma moderada e discreta. Ainda, não podemos apresentar valores de honorários e forma de pagamento assim de forma tão explícita. Não podemos ainda enaltecer características da sociedade a fim de captação de clientela. E também não podemos realizar em veículos automotores. Ou seja, aquelas placas que nós estamos acostumados a enxergar em postes pelas ruas, carros adesivados, folders distribuídos. Corra já atrás da sua aposentadoria, não aceite juros abusivos, venha aqui que eu resolvo o seu problema de financiamento. Essas frases, essa forma de exposição, essa forma de chamar a atenção das pessoas, ela é proibida no exercício da advocacia. Se vocês colocarem na internet, nós vamos ver várias figuras de carro adesivado, cartazes espalhados, e isso não pode, causa penalidade perante a ordem. Na sequência, o que é permitido na publicidade? Além do nome e do número da inscrição, pode haver a expressão sociedade de advogados, mas aí tem que seguir os mesmos parâmetros da plaquinha da publicidade com o nome. Se nós temos uma sociedade de advogados, ela deve estar acompanhada do seu número de inscrição como sociedade, e bem como do nome dos integrantes dessa sociedade. No parágrafo 5º, ele vai trazer que pode ser utilizado também a expressão escritório de advocacia. No parágrafo 6º, apresenta a obrigatoriedade do anúncio ser em português aqui no Brasil. E, se for em idioma estrangeiro, deve contar com a sua respectiva tradução. Aqui é uma questãozinha simples, mas que às vezes a gente esquece de dar atenção e esquece que pode conter a publicidade em língua estrangeira, desde que com sua respectiva tradução. O artigo 30, ele vai trazer do anúncio, que nós acabamos de conversar, e de forma expressa, ele vai proibir a utilização, a veiculação de publicidade em outdoors. No artigo 31, ele traz acerca da
sobriedade da advocacia, que foi o que nós conversamos sobre a não utilização de placas, logotipos, figuras, símbolos de uso privativo da OAB. Ainda o parágrafo 1º vai tratar da questão que é vedada você apresentar tabela de honorários, forma de pagamento, qualquer forma que tenha como finalidade a captação de clientela. O anúncio profissional considerado imoderado está previsto no parágrafo 2º, que vai tratar da remessa de correspondência a uma coletividade. Isso é muito presente na prática. Então, a remessa de correspondência a uma coletividade, ela é imoderada, mas ela pode ser utilizada para comunicar clientes e colegas acerca de mudança de endereço, indicação de nome do escritório e etc., mas nunca como objetivo de captação de clientela. A questão do rádio e da televisão está previsto no artigo 32, lembrando que sempre com caráter informativo e nunca de promoção pessoal daquele profissional. E no artigo 33, vai tratar que o advogado deve abster-se, inciso 1, responder com habitualidade consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Por quê? Porque aqui caracterizaria o intuito de promoção pessoal, ou seja, procurado por algum meio de informação para prestar alguma entrevista acerca de algum tema. Ok, mas se isso for muito recorrente, pode ser caracterizado promoção pessoal. Inciso 2. Debater em qualquer veículo de divulgação causa sobre seu patrocínio ou patrocínio de colega. Ficar mencionando sobre aquela causa que você está responsável, os resultados dela, ou sempre utilizá-la como exemplo daquela informação, isso também não pode. Inciso 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega, lembrando os princípios da dignidade. Inciso 4. Divulgar ou deixar que seja divulgada a lista de clientes e demandas. Olha o sigilo profissional aqui presente. Inciso 5. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Na sequência, nós temos também que essa publicidade em outdoor, eu vou lembrá-los de uma questão muito interessante e peculiar que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a OAB deles é chamada de Bar Association. E a Bar Association, em tempos atuais, divulgou uma reportagem acerca de um outdoor, ou seja, um meio de comunicação que para nós já não é válido, um outdoor de um escritório de advocacia em que dizia e insinuava e exagerava na sua forma de informação. Ou seja, esse outdoor não tinha caráter informativo, ele tinha caráter explícito de captação de clientela, o que é proibido. Olhem, visualizem o outdoor, assim vocês nunca mais vão esquecer a questão da vedação da publicidade da advocacia. O outdoor era assim, um casal, um homem e uma mulher, seminus, um em cada canto, escrito Life is short, get a divorce. Ou seja, a vida é curta, divorcie-se. E embaixo, o nome e o contato daquele escritório, daquele profissional. Ora, pessoal, isso é abusivo, não está respeitando nenhum princípio da descrição, da moderação e tampouco da informação. Ou seja, está induzindo as pessoas a ingressarem judicialmente e também de forma abusiva apresentando o seu trabalho. Se vocês lembrarem desse outdoor Life Short, Get a Divorce, vocês vão lembrar dessas noções todas de publicidade, das vedações de publicidade e do que a gente vai ter que responder no exame de ordem. Lembrando, pessoal, exame de ordem é em relação ao que está previsto no ordenamento, o que está escrito em leis e também o que está acontecendo, que a jurisprudência vem tratando. Os fóruns de discussões que estão acontecendo hoje acerca da publicidade da advocacia, ela é tão somente uma discussão que está querendo... O que essa discussão busca? Essa discussão busca uma amplitude na divulgação da publicidade da atividade, no sentido de que nós temos as regras acerca da publicidade da advocacia, tem que seguir a atualidade. O que está presente tão forte na atualidade hoje? As redes sociais, essas formas de meio de comunicação mais presentes, e o projeto prevê alteração nessas regras.
mas tão somente por hora se encontra em discussões, em debates, no exame de ordem. Por mais que vocês não concordem com o que consta no código e participem desses fóruns de discussões e concordem com essas questões novas, por favor, pessoal, na hora da prova, lembrem do que a gente conversou aqui hoje, lembrem do outdoor do Get a Divorce, lembrem dos regramentos, dos dispositivos legais e respondem de acordo com os dispositivos legais. Eu respeito a opinião de vocês, acho ótimo, mas o exame de ordem não quer saber por hora a opinião de vocês. O exame de ordem quer saber e está testando vocês, através das questões, acerca do conhecimento adquirido. Então vamos deixar nossas opiniões, esses debates mais para frente, e aqui na nossa prova nós vamos responder de acordo com o que conversamos aqui hoje. Divulguem esse vídeo para que o pessoal tenha conhecimento desses debates, dessas vedações à publicidade, dessas questões atuais. Divulguem, compartilhem o vídeo e encontro vocês no próximo bloco.